Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, hora marcada para a nossa informação regional. No microfone da Rádio Bandeirantes Campinas, está chegando o Manhã Bandeirantes nesta terça-feira, 19 de março de 2024. Muito bom dia para você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente, de volta amanhã a partir das 8 horas da manhã, também na tela do Band News TV. O Manhã Bandeirantes vai até às 11h30 da manhã com informação, prestação de serviço, a sua participação pelo nosso WhatsApp. Eu sou o Heitor Fredo, você é meu convidado a também mandar a partir de agora a sua mensagem, número liberado 19971021493, 971021493, comigo aqui no estúdio do Jardim São Gabriel, no Complexo de Comunicação, João Jorge Saad, Gilberto Sufi na mesa de som, levando até você o som, o áudio que você confere em FM 85.7, que você acompanha também pelas nossas plataformas digitais, como no aplicativo Band Play, no portal bandmulti.com. Já iniciada também a nossa transmissão pelo YouTube com imagens aqui do nosso estúdio com Danilo Capucci, levando para você na Central Técnica também, ao longo do intervalo, por exemplo, as imagens ao vivo da região central de Campinas e outras atrações que você confere nesta edição do Manhã Bandeirantes. Comigo, Tiago Prudente, bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, uma ótima terça-feira. Terça-feira ainda quente, porque no final da semana a temperatura vai virar. Até quinta-feira, previsão de temperaturas altas, como a que temos nesse momento, 29 graus e meio, marcando o termômetro do CEPAGRE da Unicamp, e a chegada de uma frente fria prevista entre quinta e sexta-feira, despencando as temperaturas. Mas hoje ainda não. O céu permanece com o calorão, predomínio do sol. Nós amanhecemos hoje na casa dos 22 graus e a máxima prevista para chegar próximo aos 34 graus. Na quinta-feira é que começa a mudança do tempo com a chegada de uma pré-frontal e entre quinta e sexta-feira vai passar uma frente fria pela região com expectativa de chuvas mais volumosas, generalizada, então a região toda sendo atingida por essas chuvas que podem se transformar em temporais, e a temperatura vai cair e vai cair bastante. Mas até lá a gente tem que lidar com esse calorão histórico no Brasil que vem fazendo também um outro recorde ser atingido. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, identificou que as altas temperaturas registradas em praticamente todo o país nos últimos meses vem fazendo o Brasil registrar a maior demanda de energia elétrica dos últimos anos. Um recorde chegando sempre ao máximo nos dias, principalmente pelo uso de ar-condicionado. No último dia 15 de março, por exemplo, às 2h37, quase finalzinho do verão, o Brasil chegou à marca de mais de 102 mil megawatts. Esse patamar foi atendido por 92,5% de energia sustentável. E no mesmo dia, houve o recorde de carga máxima. O limite. O Brasil estava com o máximo possível para atender a demanda da energia elétrica. Os dois recordes anteriores tinham sido registrados em 7 de fevereiro e em 14 de novembro do ano passado. Então, a alta temperatura vem sobrecarregando também o sistema elétrico. Lembrando que o Brasil optou por não voltar a ter o horário de verão, que era uma alternativa muito discutível para a energia elétrica ser economizada.
10 horas e 4 minutos. O que Campinas não vem economizando é com a reposição de vidros, peças quebradas, acessórios dentro dos veículos coletivos, dentro dos ônibus. Um dado que me chama muito a atenção e que certamente vai deixar você também impressionado, impressionada, é de que a cada 48 minutos um ônibus é alvo de vandalismo em Campinas. Os casos mais recentes aconteceram próximos ao Campinas Shopping e já tem um cálculo de quanto vai gerar o prejuízo depois que pedras foram arremessadas em 2 ônibus que passavam pela rodovia Santos Dumont. O Everton Ramos conta mais pra gente e traz esses valores na reportagem que você confere a partir de agora. Os ônibus atingidos tinham acabado de deixar a região central e seguiam pela rodovia Santos Dumont. O primeiro, da linha 193, que liga a rodoviária ao Aeroporto Internacional de Viracopos, teve o vidro da janela quebrado pelas pedras. O segundo ônibus, da linha 120, teve a porta de desembarque na lateral direita, também danificada por pedras. A linha fazia o itinerário entre o terminal central e o terminal Ouro Verde. Nenhum passageiro ficou ferido. Ainda assim, os 2 veículos deixaram de circular. Os 2 ônibus faziam o itinerário no sentido bairro, quando no ponto, que é o primeiro de embarque após o Campinas Shopping, vândalos que estavam no local começaram a arremessar pedras nos veículos. A concessionária estima que o prejuízo total, que inclui valor de peças, mão de obra e o valor que eles deixaram de arrecadar, seja de R$5 mil. Em nota, o Setcamp, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da região metropolitana de Campinas, lamentou o ocorrido e disse que acionou as autoridades policiais através do registro do boletim de ocorrência. Além disso, ressaltou que são cerca de 30 casos de vandalismo contra ônibus por dia em Campinas e que essas atitudes prejudicam os próprios usuários. Vandalismo é crime pelo Código Penal, artigo 163. O autor do delito fica sujeito a prisão e multa por danos ao patrimônio público. Pena que varia de 6 meses a 3 anos de detenção. Mas que na prática não deixa ninguém atrás das grades. Os crimes que têm menos de 4 anos de detenção, segundo o Código Penal, tem a permissão para que a pessoa responda em liberdade. E cá entre nós, também não dá para pensar em grandes penas, deixar a pessoa 4 anos presas por vandalismo, mas não dá para a gente pagar a conta de quem está jogando pedra aleatoriamente. E como se o patrimônio público fosse dela. Enquanto não começar a chegar boleto bancário na casa de quem teve essa atitude, nós vamos continuar registrando números como esse, de a cada 48 minutos, um ônibus ser alvo de vandalismo. Isso sem falar em lixeiras, isso sem falar em pichação, isso sem falar em outros problemas associados à falta de educação e à falta de uma punição, que, cá entre nós, não vai cair para a polícia. A polícia já está sobrecarregada por uma série de investigações, mas que poderia, na parte de uma fiscalização, levar esse valor para que o responsável pague. Ah, mas é um adolescente ou um menor de idade. Que a conta fique com o pai, que a conta fique com a mãe, com o avô, com o responsável, mas que não fique para o cidadão que já paga os impostos, que já paga a passagem e que no fim vai pagar pelo reajuste por conta de tantos danos, Thiago Prudente. Eu acho que é preciso que alguma atitude seja tomada, mas essa questão dos ônibus, você acabou citando outros pontos que são aí vandalizados, é uma questão ainda mais complexa. É a falta de compreensão da população, e aí da população em geral, do que significa o patrimônio público. As pessoas, e aí eu não sei se você concorda comigo, Heitor, eu pelo menos tenho essa sensação, que as pessoas acreditam que o patrimônio público pertence ao Estado, que não são delas, que não pertence a elas. Isso desde a escola, por exemplo, quem estuda em escola pública ou estudou, percebeu que de um tempo para cá, pelo menos na época que eu estudava, os alunos não pertenciam à escola, eles estavam na escola, mas tinham a ideia de que aquela mesa que eles estudavam, de que aquele local não era deles,
era do Estado e por isso pichavam a mesa, destruíam o que tinha pela frente. Quantas vezes eu escutei bombas explodindo no corredor da Adalberto Nascimento, lixeiras que foram ateadas fogo. Então a gente tem um sério problema que está espalhado por tudo aquilo que é patrimônio público, onde não tem fiscalização, onde não se tem o controle, e aí é a função da Guarda Municipal, no caso dos prédios municipais, fazer essa fiscalização, essa segurança, né, no caso, pelo menos as guardas foram criadas para isso, acaba que há depredação, vandalismo. Então é preciso que a população entenda, e eu acho que esse é um passo importante, além da punição, que também é importante, que a pessoa que vandalizou pague a conta, que é importante, que a pessoa entenda que o patrimônio público não é do Estado, é dela. E esse é um desafio, esse é um ponto muito importante, que ela entenda que aquele posto de saúde também é dela, que aquela escola também é dela, que o ônibus, que no caso aí é uma concessão, né, um transporte coletivo, mas enquanto está atuando, faz parte também ali do investimento que ela faz no Estado através dos impostos. Então acho que essa também é uma percepção que precisa mudar. Não sei o que você acha, mas eu tenho essa ideia, pelo menos essa sensação, de que as pessoas acreditam que o patrimônio público não é delas, é do Estado, como se fosse de outra pessoa, e por isso posso tratar de qualquer jeito. Não sei se você tem essa sensação. Tenho a nítida sensação, e aí é uma questão de educação, né? É uma questão que vai muito além da lei, muito além da punição, vai da fiscalização sim para punir, mas principalmente da educação dentro de casa sobre o comportamento em sociedade. O fato de ser público não significa que é seu, é de uma comunidade. Você tem o direito de usar, não o direito de destruir, não o direito de acreditar que, como se fosse algo que você comprou e levou para casa, você possa fazer o que quiser. Mas muitas dessas ações que acontecem em ônibus, principalmente, estão ligadas a brigas de grupos de adolescente, desavenças de bairro com bairro. Antes essas brigas eram marcadas quase sempre na porta do Parque das Bandeiras, shopping que fica ali na região da Avenida John Boy Dunlop. Foram vários casos ali registrados. Agora esse novo caso em um outro ponto da cidade, na Santos Dumont. Então, aí entra um outro ponto também de educação dentro das comunidades, dentro desses bairros e da orientação para esses jovens que quase sempre estão envolvidos, infelizmente, nesses casos de depredação de ônibus, principalmente, mas de outros patrimônios públicos também. Discussão que precisa vir, inclusive dentro das escolas, que também são alvo, como o Thiago muito bem destacou, desses casos de vandalismo. Mas em Campinas a discussão para as escolas ela é outra. É com relação à música que está sendo ouvida pelos adolescentes. Ontem, os vereadores de Campinas se debruçaram sobre o projeto de lei do vereador Nelson Osseri, do PSD, que determina a implementação de um programa junto à rede de educação pública e privada com o objetivo de orientar pais, responsáveis e alunos, bem como capacitar professores sobre os malefícios de músicas com letras que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas, ou que contenham expressão pornográfica ou linguajar obsceno. O vereador foi à tribuna para defender o projeto de lei assim que começou a discussão. Pais reclamando de algumas condutas dentro da escola. Eu acho que isso praticamente ocorre em todo o Brasil, né? Nós tivemos, parece que no Rio de Janeiro também, um episódio de uma música que estimulava ali de forma irresponsável o sexo, né? A apologia também ao uso de drogas. Então, lugar de escola não é lugar para nenhum tipo de música que venha a estimular de forma irresponsável o sexo, entre outros comportamentos pregados nesses tipos de músicas, que acabam, querendo ou não, impactando gravemente a saúde pública. E se as pessoas fossem estimuladas a se protegerem, a terem comportamentos adequados, com certeza iríamos
reduzir, né, nem que seja de forma leve, as demandas na saúde, e isso, o projeto tem esse foco. A música, ela tenta incutir na cabeça dos ouvintes que aquele comportamento é normal, isso passa a ser perigoso, é moderno, quando no fundo está levando todo mundo para o fundo do poço. Vereador Nelson Osseri cita um caso que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em agosto do ano passado, com uma repercussão em todo o país e com consequências também para os responsáveis da Escola Municipal Luiz Carlos Prestes, na Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para quem não se lembra, uma mulher aparecia fazendo uma dança sensual no palco ao som da música Cavalo Tarado para crianças da instituição. A repercussão foi enorme, a Prefeitura do Rio de Janeiro abriu uma sindicância para apurar o caso e ontem iniciou o Protocolo de Prevenção, Proteção e Segurança na Escola, lançado pela Secretaria Municipal de Educação, prevendo o treinamento para diretores e professores com o objetivo de capacitar esses profissionais para combater diferentes tipos de violência em escolas municipais da cidade, incluindo ter atenção com as apresentações que são feitas dentro dos colégios. Mas o foco principal é a violência de fato entre os alunos, as ofensas, a forma como muitas vezes isso acaba sendo banalizado no momento de formação de caráter desses estudantes entre a infância e a adolescência. Agora, trazendo para Campinas, o projeto gerou algumas críticas. Por exemplo, do vereador Paulo Búfalo, do PSOL, que é professor, dizendo que o colega de Câmara não se atenta ao fato de que os professores já estão observando esse comportamento e, uma vez excedido, ouvindo alguma música diferente que fuja um pouco do ambiente escolar, esse aluno é chamado para conversar. A vereadora Paola Miguel, do PT, falou também sobre o projeto tentar colocar no papel algo que já existe na lei, o que é, afinal de contas, a apologia, e citou exemplos de músicas consagradas, vistas como grandes clássicos, e também não tem lá uma mensagem tão educacional. Um espaço que a gente pode, inclusive, entender como que as coisas, muitas vezes, aparecem de maneira sutil, quase como subliminar. E que o que é dito, né, muitas vezes como apologia, né, e tudo mais, que inclusive esse projeto tenta caracterizar o que é apologia, mesmo já estando previsto no Código Penal, é um espaço de discussão para que as pessoas entendam os crimes que elas mesmas às vezes passam, né? E gostaria aqui, né, de perguntar inclusive para o autor do projeto sobre algumas músicas, né, se elas seriam proibidas ou não, né, dentro dessa perspectiva escolar. Ronda, né? À noite eu rondo a cidade a lhe procurar. E aí na parte final, né, ele fala assim, ó: porém com a perfeita paciência sigo a te procurar. E hei de encontrar bebendo com outras mulheres, rolando um dedilhado ou jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cenas de sangue num bar da Avenida São João. É um feminicídio. Ele diz pra ela: se eu te encontrar no bar com outra pessoa, eu vou te matar. E essa música seria proibida nas escolas? Essa vereadora Paola Miguel, do Partido dos Trabalhadores, se referindo à música Ronda, um clássico que chegou a ser chamado de hino informal da cidade de São Paulo, letra e música de Paulo Vanzolini, imortalizada nas vozes de Maria Bethânia, de Nelson Gonçalves e tantos outros artistas que fizeram sucesso com outras versões dessa canção. Alcione também gravou, tem vários artistas consagrados que regravaram a música Ronda. Depois da discussão, outros projetos também foram colocados em pauta, outros vereadores também se manifestaram a respeito dessa proposta em si, e houve a aprovação por parte dos parlamentares para a implementação desse programa, que vai acontecer tanto na rede pública quanto na rede particular.
O projeto agora, entre outras ações, deverá promover a contratação de cursos, palestras e eventos correlatos e de especialistas para orientarem e capacitarem os professores, pais, responsáveis e alunos sobre as consequências criminais referentes à apologia de crime ou de fato criminoso. Que a escola, Tiago Prudente, não é ambiente para música que não é feita para criança, disso ninguém discorda. Mas quem vai definir o que é ou não música feita para criança? Porque já não é de hoje que há, nas entrelinhas, um desejo de criminalizar, por exemplo, músicas de funk. Há projetos, inclusive, andando em Brasília com essa intenção de criminalizar uma expressão cultural que eu não gosto, que eu não ouço, mas que não é feita para mim, que não é feita para ouvir na escola. Se essa música sai do ambiente escolar, é ouvida na casa da criança, num grupo de amigos, e ela leva para dentro da escola, cabe ao professor conversar, orientar, dizer que, olha, não sei se essa música aí é tão bacana assim. Agora, quando você coloca uma lei que começa a dar uma carinha de censura, isso me preocupa bastante. Isso aí é censura pra cara dura, não tem justificativa. Ele pode dizer que não é, mas é censura sim. Por que que eu digo que é censura? Porque alguém vai ter que definir. E quem vai definir? E tem um ponto no projeto que me chama bastante atenção, tá lá no artigo 3. Consideram-se linguajagens obscenos não só aqueles com conteúdo pornográfico, mas também os que façam uso de palavrões ou que escarneçam de alguém por motivo de crença ou função religiosa. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai se dar isso? Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou saber se está escarnecendo alguém por motivo de crença ou função religiosa, sendo que a escola é laica? Tem esse ponto importante que a gente precisa destacar aqui. Tem músicas que discutem essas questões, que discutem a questão religiosa, que fazem críticas. Será que isso também vai ser considerado um ataque, Heitor? Tem esse ponto, concorda comigo? Sim. E aí, como é que eu vou fazer essa definição? Lembrando que música é uma expressão cultural. E aí, o ponto que eu levanto, que eu acho que é muito importante e fica muito claro quando esse tipo de projeto entra em pauta, é a falta de conhecimento de quem vota esses projetos do que é discutido na escola. A falta de conhecimento de quem discute esses projetos da criação do senso crítico. Esse é um ponto importante, porque se o professor leva para a sala essa música, vamos supor uma música polêmica, e debate com os alunos sobre o que pode, o que não pode, quem essa música agride, o que essa música fere, você não acha que essa é a melhor maneira do aluno saber se essa música ele pode ouvir, ele deve ouvir, e a problemática dessa música? Ou simplesmente excluir essa música, ele vai conseguir entender isso? Porque se eu excluo essas questões, esse debate, eu excluo também a capacidade desse aluno ser crítico, porque eu não vou debater esses assuntos. Concorda comigo, Heitor? E a escola é um ponto para você discutir isso. Por exemplo, numa aula de literatura, você se debruçar sobre a letra de uma música que também é uma expressão poética, uma expressão cultural. Exatamente. A discussão sobre essas questões. A escola está para proporcionar o pensamento crítico na criança, no adolescente. E a escola também não pode estar desconectada da realidade. Essa criança está exposta a essas músicas 16 horas por dia. Aí, nas 6 horas que ela está ali na escola, se eu não fiz a conta errada aqui, ela vive um mundo paralelo. E aí ela não consegue criar o pensamento crítico para que, no momento de convivência que ela está fora da escola, ela entenda as implicações daquelas músicas. Entenda a problemática daquelas músicas. Esse é o ponto principal. Você censurar e dizer, olha assim, isso aqui não pode, a gente vai criar um programa para que... Não vai adiantar nada, porque não vai atingir o objetivo principal, que é a conscientização. Por que que eu pontuo isso? Porque foi a escola que criou o meu senso crítico.
Foi a escola que me ajudou a ouvir, ler algo e sempre ter um olhar crítico sobre as problemáticas, sobre aquilo o que ela quer dizer, sobre as questões que aquela música traz, entender de onde ela foi criada, o local que ela veio. Esses são pontos importantes. O aluno tem sim que criar a questão crítica, e só cria-se a questão crítica quando ele é exposto. Eu não estou falando que é para tocar música pornográfica na escola, não é isso. Eu estou falando que o professor tem que ter a liberdade de discutir isso em sala de aula, para que a gente possa entender, por exemplo, músicas que tornam a mulher como objeto, que são muitas, que é uma das críticas a alguns ritmos. E aí, vou colocar um ritmo que é muito popular. Muitas músicas sertanejas também não iam poder entrar, concorda comigo? Muitas. Não iam poder entrar aqui. A gente está falando de funk, mas muita música sertaneja também não ia poder entrar. Você quer discutir, por exemplo, o tratamento da mulher como objeto. Muitas vezes os professores utilizam músicas para falar, olha só como é tratada a mulher nesse... Para o quê? Para criar uma educação, principalmente nos meninos, sobre a importância do respeito ao sexo oposto, às mulheres. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa tocar aqui. E as pessoas, quando discutem escola, os pais, eu vejo muitos pais, porque não sei o quê, doutrinação, toma vergonha na cara, nem na escola você vai para ver o que seu filho está fazendo. Nem acompanha a reunião de pais, acompanha. Quantas vezes eu vi isso acontecer, reunião de pais vazia na escola, o professor aguardando. Por que não acompanha o dia a dia do seu filho na escola? Por que você não está acompanhando o dia a dia? Então é isso que a gente precisa mudar. Acho que esse projeto escancara mais uma vez uma discussão paralela sobre a educação no Brasil, a falta do acompanhamento dos pais na vida dos filhos, da vida acadêmica, e que querem dar palpite sem saber o que está acontecendo na escola, sem saber o que se aprende na escola, sem entender o que se aprende na escola. Eu estou ampliando o assunto porque eu acho que esse é só um sintoma desse momento que nós estamos vivendo. Escola é para criar senso crítico, sim, nas crianças. É para que elas não sejam enganadas, é para que elas não caiam em fake news, é para que elas entendam o mundo como ele tem que ser, para que elas possam desenvolver o seu pensamento crítico, o seu pensamento político, porque não adianta dizer que escola não vai debater política, porque a escola vai debater política. Faz parte do processo. Quando você estuda história, você debate política. Quando você entende fenômenos históricos, você está debatendo política. A escola vai tocar nesses assuntos. Não tem como. E se o pai acompanha o dia a dia da escola, né, Heitor, que eu acho que é um ponto importante, o pai poderia aprender junto, o pai poderia trazer a visão que ele tem sobre tais fatos históricos juntos, e aí é que o aluno ia crescer, e crescer muito como pessoa. Mas a nossa visão é sempre achar um culpado, né? Nesse país aqui a gente sempre quer achar um culpado. Eu tenho essa sensação, que a gente sempre quer achar um culpado para jogar a culpa das soluções que a gente não consegue encontrar. E cá entre nós, a gente falava sobre isso ontem, não é um fenômeno recente você ter músicas que não são feitas para crianças, mas que caem na boca da criança. Falávamos ontem sobre nós que crescemos nos anos 90 ouvindo Rala Ralando Tchan e A Boquinha da Garrafa, que eram sucessos no churrasco de família. Eu não cresci nos anos 90, não. Tiago, você não ouviu Ralando Tchan? Você não dançava na Boquinha da Garrafa? Não. Eu nasci em 95, então eu cresci já nos anos 2000, então, né? Eu vivi um fenômeno que eu imagino hoje como eram os professores nessa fase. É o fenômeno Mamonas Assassinas. Imagine o desespero dos professores tendo que explicar para as crianças as letras que usavam termos como suruba, por exemplo. E cantava inocentemente. A criança canta de forma inocente. Do mesmo jeito que hoje uma criança canta a música do Gustavo Lima com a Ana Castela, chamada Canudinho, de maneira inocente. A letra que diz: "Ô vontade de ser esse canudinho, matar sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho. Ai, essa língua passando em mim." A criança que está cantando, ela é inocente. Cabe aos pais entenderem que, olha, veja onde você vai cantar, ou você acha que não vale, porque ela não está cantando na malícia. A malícia está na música. A música não é feita exatamente para criança,
Mas o mercado vê que a criança está consumindo e fica feliz. A escola pode pegar essa música que as crianças estão cantando e conversar sobre. Olha, essa música faz sobre é para adulto, é assim, assado. Mas criança vai ser inundada pela cultura pop. Isso é inevitável. Proibir isso na escola é que é o complicado. Agora, o projeto, ele diz que não é proibir. É você preparar os professores para falarem sobre o assunto. Se for sobre isso, ok. Mas é um primeiro passo para proibir. E aí você entra naquela linha de vou proibir o que eu não gosto ou vou proibir o que realmente é preocupante? Porque alguém tem que dar essa palavra final. E é esse um caminho que eu acho perigoso. Você começar, mas é pensando nas nossas crianças e daqui a pouco você flertar com aquela censura que vai avançando, até daqui a pouco você proibir algo que não, mas aí tá falando mal de governo, aí não pode falar mal disso, mas aí atrapalha. É um caminho que a gente tem que ficar muito esperto, Thiago Prudente. E é uma coisa muito diferente do que combater fake news, né, Heitor? São coisas muito diferentes. Aí são expressões culturais. E eu acho que tem um ponto aí que é muito, mas muito perigoso e muito importante, que eu acho que a gente tem que destacar aqui. Essa questão da escolha pessoal. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Eu estudei na escola do Alberto Nascimento, estudei primeiro no bairro Taquaral, na escola do Alberto Nascimento, escolas públicas de Campinas, do estado, e eu tinha professores com os mais diversos pensamentos. As pessoas têm uma mania de achar que só existe professor de esquerda, né? Isso é uma maior mentira que existe no mundo. É o maior sonho irreal. Para ver como as pessoas não acompanham a escola. Eu tinha um professor de história, Heitor, de direita. E ele expunha isso na sala, claramente. Mas isso nunca afetou a forma que ele explicava a história para a gente. Ele não tinha problema nenhum em apontar os movimentos históricos. Como eu tinha professores de esquerda, eu tive um professor de sociologia de esquerda, que isso nunca afetou em como ele explicava a sociologia para a gente. Mas muitas vezes, e eu vou usar um exemplo aqui, em época de eleição, os alunos perguntavam para os professores o que eles achavam. E muitas vezes eu vi o professor dizendo, olha, essa é a minha opinião sobre esse assunto. E o debate era muito produtivo dentro de sala de aula. Você acha que isso é ruim para a escola? Isso não é ruim, isso é o debate, é ensinar as crianças a ter democracia, ensinar a pensar diferente. E eu estou falando de uma escola pública enorme de Campinas. Tive professores dos mais diversos espectros, professores que estavam compromissados em ensinar, professores que já utilizaram músicas, que já utilizaram livros, que já utilizaram poemas, dos mais diversos, para produzir o senso crítico. E deixam suas opiniões de lado. Eles estão ali para ensinar, e esse é o ponto central. Mas para ser crítico, muitas vezes eles provocavam a gente. Acho que você já deve ter passado por isso na escola, né? Uma provocação para ver como a gente reagia àquela provocação. E aí, muitas vezes, as músicas são utilizadas para isso também, para compreensão. Por exemplo, para você entender fenômenos na periferia. A música é muito importante, porque a música é um fenômeno também. Para entender fenômenos culturais, históricos, a música também é muito importante. Hoje, na TV, quando são exibidos programas da década de 90, você já viu isso que aparece lá? O conteúdo é compatível com a década que foi produzido esse programa. Você já viu isso, Heitor? Sim. Por quê? Porque era uma outra realidade. Então a gente vai ter que proibir isso também, concorda comigo? Porque aí a gente vai ter que proibir muitas coisas. Eu acho que explicar, compreender, entender, eu acho que esse é o ponto central. Criar o senso crítico para que as crianças, adolescentes entendam. Acho que esse é o caminho. Quer criar um programa para ajudar os professores? Acho que tem muitas outras coisas que os professores estão precisando. Aumento de salário, estrutura nas escolas. Acho que tem outras coisas que são prioridades. Você não acha não, Heitor? Eu me lembro uma vez na escola, por exemplo, na aula de português, que a gente debruçou sobre a letra da música Construção, do Chico Buarque,
que ela é toda feita em proparoxítonas. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E assim segue. Sempre encerrando com proparoxítonas. A respeito de uma música que fala sobre um acidente de trabalho, uma pessoa que cai da construção, e aí tem a diferente forma de como ela é vista. Como uma vítima, como alguém que estava bêbado, ou simplesmente como uma notícia de rodapé corrida. Mas a gente estudou pela construção poética que ela tem, pela mensagem que ela tem, pela história que ela tem. Quem garante que um projeto desse passando não vão falar, mas o Chico Buarque ele tem um viés político muito claro, e aí discutir Chico Buarque vai dar um problema, porque o pai vai achar que está fazendo apologia à política. É um perigo, é um risco que daí a arte fica limitada e limita o debate, onde não deveria, que é dentro das escolas. Mas esse projeto agora, depois de aprovado, ele ainda tem um caminho antes de ser encaminhado para a prefeitura. O próprio vereador Nelson Osseri, para deixar claro, ele não falou em censura em momento nenhum, ele não falou em proibir esse ou aquele gênero, ele está falando a respeito do conteúdo, de músicas que façam apologia ao crime e que façam apologia ao sexo. Então, só para deixar claro que essa é uma discussão que a gente está ampliando, que não foi citado pelo vereador, porque senão parece que ele está pondo o dedo e perseguindo esses grupos específicos. Mas uma lei como essa pode ir para esse caminho. É esse o ponto que a gente está trazendo aqui nessa discussão, que a gente compartilha também com você, nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas, que nos escreve, nos manda mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493, 97102 1493. O nosso ouvinte Wagner Marcondes escreve o seguinte: meu Deus, cada vez que ouço ou vejo algo sobre a Câmara de Campinas, só aumenta a minha vergonha do nível dos vereadores e vereadoras que temos aqui. Como o povo de Campinas vota mal, cada um puxa o osso para o seu lado e seja quem for, se faz de vítima. Vamos combinar, escreve o Wagner. Hoje nas escolas se ensina de tudo, menos o conhecimento. O local se transformou em uma extensão do mundo aqui de fora, onde quem gritar mais alto leva, seja lá o que for, é a opinião do Wagner Marcondes. O Marco Silva Bedin escreve dizendo: sinceramente, esses vereadores não têm projetos melhores para fazer, mas, sinceramente, vindo deles, a gente só espera projetos assim. Ele está se referindo mais ao vereador Nelson Osseri em si do que aos outros parlamentares. A crítica do Marco Silva Bedin, vereador do PSD, Thiago Prudente. Sabe aquela música Tem Coca Aí na Geladeira, do Bezerra da Silva? Tem outras também, vou apertar, mas não vou acender agora. Então, essas músicas, por exemplo, seriam proibidas, porque essas músicas têm duplo sentido. E aí, como é que fica? Porque os professores, e essas são músicas que são utilizadas muitas vezes para provocar interpretação de texto nos alunos em aulas de português. Já deve ter se deparado com essas músicas em aulas de português, né? Tem o trocadilho, que você tem que entender qual é o trocadilho, mas não necessariamente falar que você tem que consumir aquele produto, né? Óbvio. Exatamente. O professor utiliza a música e fala: olha só, o autor escapou de falar de tal coisa, mas falou sobre tal assunto. E geralmente essas músicas de trocadilho são assuntos delicados como esse, concorda comigo? Dificilmente tem uma música que não usa um trocadilho. Eu lembrei aqui que um ouvinte me mandou, falou, e é um clássico, né, do Bezerra da Silva. E aí? Não é um funk. E aí, como é que fica? Sidney Magal, Leonardo, né? Sidney Magal é um grande artista consagrado, tem uma música que ele diz: se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Então não é algo recente, não é algo, música hoje em dia. Sempre teve música com algum tipo de violência, de malícia, de consumo de droga. A diferença é o momento. Rock das Aranhas, Raul Seixas. A lista é enorme, O nosso ouvinte, o DJ Ale, manda mensagem também. Tem mensagem de áudio aí já com o Gilberto Suf pra gente compartilhar aqui com o nosso ouvinte. Bom dia a todos, bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Eu tentei gravar 3 vezes o áudio, porque eu tô com uma coisa na cabeça que o Heitor falou ontem, das músicas, né, dos anos 80. Tem uma do Rádio Táxi, a letra é assim: põe devagarinho, que é pra não machucar, põe bem de mansinho, põe devagar.
Nossa, e essa música arrebentou a boca do balão. Sim. É exatamente o assunto que vocês estão falando. Uma música dessa não pode ir na escola. Lá nos anos 80 já não ia. E a molecada cantava, a gente cantava, eu cantava. Era da minha época de moleque, o Rádio Táxi. Entendeu? E é a mesma coisa agora. O que a gente vê? A degradação da música brasileira. A degradação. Porque ali já era degradado desde lá até agora. Vem numa degradação. Então, eu concordo plenamente que a gente tem que conversar com as crianças. Tem que ser uma coisa de casa para a escola. Certo? Mas eu concordo com o debate do Tiago Prudente. Tem que ser discutido dentro da escola também. Né? Um grande abraço a todos, DJ Ale. Eu acho muito boa a lembrança, afinadíssimo DJ Ale, lembrando da música Dentro do Coração. Eu só não concordo que seja uma degradação, porque essa música ela é de 1982. No mesmo ano em que foram lançadas O Que É, do Gonzaguinha, Morena Tropicana, do Alceu Valença, O Que Há, do Fábio Júnior, Simples Carinho, da Ângela Rorô, Açaí, do Djavan, Você Não Soube Me Amar, da Blitz, Fio de Cabelo, do Chitãozinho Chororó. Então tem música pra todo gosto. E tem música pra todo ambiente. Tem música pra você ouvir na balada, tem música pra você ouvir no churrasco, tem música pra você estudar na escola. Nisso acho que todos nós concordamos. Hoje também não é diferente, mas aí parece que não. Hoje em dia só tem música podre, hoje em dia só tem música ruim. Tem música ruim, como tinha nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e como vai ter sempre no futuro. O que a gente tem que fazer é filtrar, ouvir as músicas que a gente gosta, tem mais qualidade, mas entenda, música boa, música ruim, sempre foi de uma era. E se você pegar qualquer ano, você vai ter um clássico maravilhoso. Do mesmo ano dessa música do Rádio Táxi é Andar com Fé, do Gilberto Gil. Um clássico. Então, depende muito do filtro que a gente está usando para a gente escolher as músicas e do local onde a gente está, né, Thiago? Então, Andar com Fé também não pode, se tiver uma criança ateia na sala, de família ateia. 10 horas e 41 minutos. Concorda comigo? Concordo, lógico. Concorda? Lógico. Esse é o ponto, gente. Não tem como. É tipo uma loucura isso aí. É assim, no sentido de... eu acho que instrução é importante para qualquer um de crimes. A escola tem essa função. E aí eu acho que as músicas ajudam nessa compreensão. Eu não tenho filho. Você tem filho, Heitor? Não. Eu não tenho filho ainda, mas quando tiver filhos... Eu quero que eles tenham contato, que a escola provoque senso crítico neles. Eu vou fazer esse trabalho em casa também. E que, se essas músicas aparecerem, que os professores expliquem o contexto, o que significa, o que acaba afetando, o que acaba incitando. Eu quero que eles entendam isso, para que quando eles escutem a música, eles saibam o que estão escutando. Não simplesmente... Já pensou? Escuta uma música de trocadilho e nem sabe o que está acontecendo, Heitor? Que carão, né? O Edivalmir Massa dizendo: Heitor, lembra da dancinha na boca da garrafa? Essa sociedade está doente, todos têm uma parcela de culpa, principalmente a senhora imprensa com 50 tons de vermelho, não é não? Edivalmir, não. O Biratã Maia Júnior, lembrando aqui da música Morena Tropicana, da manga rosa eu quero o gosto e o sumo, melão maduro, sapoti, joá. Ele obviamente não está falando sobre uma salada de frutas, nem uma visita à feira. E para fechar esse assunto, o ouvinte Edson Elias escreve: bom dia, equipe. O país com uma evasão escolar cada vez maior, um nível de educação que só despenca no PISA, e ao invés de trabalhar para entender por que nossa educação está cada dia mais sofrível, se perde tempo em projetos de música para a escola. Que decadência do nosso legislativo. Concordo com o Edson, acredito que existem coisas prioritárias na educação brasileira que precisam ter atenção redobrada. No fundo, eu senti que nem o vereador estava tão convicto assim com o projeto que ele estava apresentando, mas dava a sensação de que ele foi pressionado. Até ele mesmo disse que, olha, pela quantidade de reclamações de pais, pelo número de mensagens no gabinete. Então, de certa forma, eu acho que os próprios parlamentares não estão assim tão convictos desse projeto de lei. 10h43. Oi? Vai ficar na gaveta isso aí, vai ser se passar, o prefeito vai sentar no projeto, ou se sancionar, sabe aquele projeto que nunca entra em vigor? Sabe aquela história? Estamos fazendo aí, mas não tá com muito ânimo, sabe, Heitor? Uhum. Tem cara disso mesmo. Um rápido intervalo, na volta ao Manhã Bandeirantes, direto de Brasília, traz as informações da capital federal. Olha, a Polícia Federal
tem documentos impressos da casa de Bolsonaro sobre a falsificação no cartão de vacina que resultam no pedido de indiciamento do ex-presidente da República. A gente vai trazer a repercussão dessa notícia bombástica que caiu em Brasília nesta terça-feira, logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redidor na região, agora com novos convênios. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pagamento do incentivo matrícula do programa PED Meia do Ministério da Educação será pago a partir do dia 26 de março até o dia 3 de abril aos estudantes matriculados em alguma das 3 séries do ensino médio público. O depósito da parcela única de R$ 200 do primeiro incentivo financeiro educacional do programa será feito conforme o mês de nascimento dos alunos. 26 de março para estudantes nascidos em janeiro e fevereiro. 27 de março, estudantes nascidos em março e abril. 28 de março, estudantes nascidos em maio e junho. 1º de abril, estudantes nascidos em junho e agosto. 2 de abril, estudantes nascidos em setembro e outubro. 3 de abril, estudantes nascidos em novembro e dezembro. O incentivo matrícula será acreditado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos alunos, ainda que o estudante realize transferência de matrícula entre escolas ou redes de ensino no mesmo ano letivo. Porém, aquele aluno que abandonou a escola e voltou a estudar ou que reprovou aquela série terá direito ao incentivo matrícula da respectiva série apenas mais uma vez. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento: LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas.
São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. E daqui a pouquinho a gente gira mais uma vez a opinião do ouvinte nesta terça-feira, 19 de março de 2024. São 10 horas da manhã, 49 minutos. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, disse em depoimento à Polícia Federal que emitiu certificados de vacinação contra a Covid-19 a partir de ordem do ex-presidente. Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal que indiciou Bolsonaro e outras 16 pessoas pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público no inquérito que investiga a falsificação de certificados da vacina contra a Covid-19. O trecho da delação de Mauro Cid, que foi publicado agora há pouco, diz exatamente o seguinte: que o presidente, após saber que o colaborador, Mauro Cid, possuía os cartões de vacina para si e sua família, solicitou que o colaborador fizesse para ele também. Que o ex-presidente deu a ordem para fazer os cartões dele e de sua filha Laura Bolsonaro, à época com 12 anos. Que o colaborador, Mauro Cid, solicitou a Ailton Barros que fizesse os cartões. O depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal diz ainda que ele confirma que pediu os cartões do ex-presidente Bolsonaro e da filha Laura sob determinação do próprio Bolsonaro e que imprimiu os certificados. Solicitou a inserção de dados no sistema Conect SUS da esposa do Mauro Cid, das filhas do Mauro Cid, do ex-presidente Bolsonaro e da filha de Bolsonaro. Então esses foram os nomes incluídos de maneira criminosa, que a Polícia Federal está indiciando por conta disso, no Conect SUS, Mauro Cid, a esposa dele, as filhas, o ex-presidente Bolsonaro e a filha Laura. Então, Mauro Cid já tinha feito essa adulteração dos documentos, essa falsificação para si, e quando Bolsonaro soube, ao invés de repreender, disse: eu quero também para mim e para a minha filha. A Polícia Federal, com base nesse depoimento e em outras provas, indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público no inquérito que investiga a falsificação dos certificados de vacina. É o primeiro indiciamento de Bolsonaro em investigações da Polícia Federal. Informação confirmada pelo jornalismo da Band com o repórter Alex Guzmão, que direto de Brasília traz mais informações sobre o que significa esse indiciamento da Polícia Federal. Alex. Trata-se do primeiro indiciamento em inquéritos do ex-presidente Jair Bolsonaro em investigações da Polícia Federal. E se refere àquela investigação a respeito de uma carteirinha com dados falsificados sobre a vacinação do então presidente Jair Bolsonaro. Logo ele, que foi contra a vacina, disse que não iria se vacinar, acabou aparecendo aí nos dados do Sistema Público de Saúde o registro de que Jair Bolsonaro teria sido vacinado contra a Covid-19. Essas investigações foram concluídas pela Polícia Federal e a PF decidiu pelo indiciamento de Jair Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa e também inserção de dados falsos em sistema público. Também foram indiciados, de acordo com o relatório da Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid e também o deputado federal Gutenberg Reis, ele que é do MDB do Rio de Janeiro. No caso de Mauro Cid, houve indiciamento também por uso indevido de documento falso. Essas investigações começaram no ano passado e foi exatamente a partir
da apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos do tenente-coronel, que a Polícia Federal acabou descobrindo um novelo, né? Aquele novelo de lã. Quanto mais puxa um fio, mais informação aparecida, e o desdobramento acabou sendo essas investigações que a gente tem falado muito aqui a respeito da tentativa da imposição de um golpe de Estado. Mauro Cid, no ano passado, fechou um acordo de delação premiada e tem colaborado com a Polícia Federal no fornecimento de dados e informações. A notícia é muito recente, a gente já está em contato com os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do advogado de Mauro Cid a respeito de um posicionamento deles sobre esse primeiro indiciamento da Polícia Federal em investigações que tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o tenente-coronel Mauro Cid. Voltamos com vocês. Muito obrigado, Alex Guzmão. Bom, agora com a publicidade dos depoimentos e com o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, a situação fica muito complicada para ele no ponto de vista jurídico e até no ponto de vista político, porque Bolsonaro sempre bateu no peito de que não tomou a vacina porque ele entendeu que não precisava, pelo histórico de atleta, pelos anticorpos que ele diz ter para se proteger da Covid-19. Isso levou muita gente a acreditar que não precisava tomar a vacina contra a Covid-19. Agora, Bolsonaro tem que decidir, de última hora, pela última vez, ou ele mantém a narrativa de que ele não tomou a vacina e que autorizou a falsificação do documento, ou ele vai ter que assumir que tomou a vacina e provar que tomou essa vacina. E aí talvez fique mais difícil ainda justificar o molho do que o peixe que, pelo jeito, a Polícia Federal está muito próxima de pescar, viu, Thiago Prudente? Tem esse ponto aí que você tocou, né? Porque agora ele ficou numa saia justa, né? Como se diz no dito popular. Por que uma saia justa? Porque a gente tem aí esse indiciamento, lembrando que essa investigação faz parte de um inquérito com a ajuda dos americanos, né, Heitor? Não é um inquérito que é tocado só aqui no Brasil, tem informações também que foram fornecidas pelos Estados Unidos, e aí coloca em xeque um discurso que o ex-presidente fazia durante o seu mandato. Isso é público e notório. Você falou da questão da vacina. Que ele dizia que não ia se vacinar, que não ia se vacinar, que não ia se vacinar, e quando foi para os Estados Unidos teve um cartão de vacina. Ele tomou a vacina ou falsificou o cartão? Então, esse é o ponto central. Eu acho que esse é dos casos mais simples, né, Heitor, que nós temos para explicar. É basicamente isso. E aí Bolsonaro vai ter que se explicar para a justiça. Está sendo indiciado, a gente tem esse ponto ainda, não se tornou réu, né, Heitor? É um indiciamento, né? Vai ser feita a denúncia, se for feita a denúncia ao Ministério Público, pelo Ministério Público, e depois sim a justiça pode ou não tornar réu o ex-presidente, dependendo daquilo que entender do relatório que vai ser apresentado. Então a gente tem que aguardar. Mas a grande questão dessa questão da vacinação é essa, que você apontou diretamente. É o seguinte, imagina você aqui, você que está nos ouvindo do outro lado. Você não tomou a vacina e queria viajar para os Estados Unidos. Você precisa de um cartão de vacina, porque nos Estados Unidos era obrigatório apresentar quando você vai entrar no país. Correto, Heitor? Exato. Esse é o ponto, né? Você não tem esse cartão de vacina. Ou você toma a vacina e consegue o cartão, ou você falsifica o cartão para entrar no país, o que também seria um crime lá nos Estados Unidos, né, Heitor? Tem esse ponto também, né? Porque entrar com documento falsificado em outro país. Então a gente tem esse ponto aí, eu acho que a gente tem que aguardar. E uma outra questãozinha que eu queria abordar aqui, acompanhando as redes sociais, eu vi petistas comemorando e tal, não sei o quê, só que eram os mesmos petistas que sentavam, não vou falar outra palavra aqui, quando a imprensa fazia vazamentos da Lava Jato. Você lembra, Heitor? Sim. E ficavam, que absurdo! Esses vazamentos seletivos da imprensa brasileira.
Agora estão comemorando, e lembrando que o indiciamento foi um vazamento que a imprensa teve acesso, foi confirmado pelo Grupo Bandeirantes também. E aí, os bolsonaristas que batiam palma para os vazamentos da Lava Jato, adivinha só o que estão fazendo agora, Heitor? Adivinha só. Achando tudo um absurdo. Que absurdo esses vazamentos seletivos e não sei o quê. Para que você que está nos ouvindo entenda, né? Depende de quem você está defendendo, aí você muda a sua postura. E não pode ser desse jeito. A gente tem que ser coerente. Coerente é quando a gente tem as nossas posições. O mesmo vale para a presunção da inocência também, né? Exatamente. E aqui, ó, é o ponto central. O ex-presidente Bolsonaro tem todo aí, e a gente espera que o devido processo legal seja respeitado, como muitas vezes não foi respeitado na Lava Jato, e era uma das minhas críticas, e aqui eu pontuo. Você me perguntar, você acha que houve corrupção que a Lava Jato investigou? É claro que houve, porque houve dinheiro devolvido, né, Heitor? Ninguém devolve dinheiro do nada. Se você não roubou, dinheiro não é devolvido do nada. Eu tenho certeza absoluta que teve corrupção e estão nos autos do processo e no dinheiro devolvido. Só que eu sempre fui crítico ao processo legal que a Lava Jato fazia, e que eu falava, no final vai dar tananã. E foi o que aconteceu. Até mesmo o próprio Moro e o Dallagnol cavaram o fim da operação, junto com outros políticos também que contribuíram para isso, né? Porque eles se tornaram políticos. Isso ficou muito claro, que a intenção não era combater corrupção, coisa nenhuma. A corrupção era só um detalhe para se construir carreira política. Infelizmente, isso foi muito ruim para o Brasil, porque a gente acabou matando uma operação que tinha um potencial de ser um marco de combate à corrupção, mas virou mais um marco de campanha política que qualquer outra coisa. E aí, nessa questão, eu volto a bater nessa tecla. As investigações que estão conduzidas agora também têm que seguir o devido processo legal. Esse cartão de vacinação é um outro processo, não tem a ver com o processo do golpe de Estado, então eu acho que esse está mais pacificado, mas nas outras questões eu também bato na tecla aqui, acho que os processos têm que sair da mão do Alexandre de Moraes, mas também fico naquela dúvida, né? Vai para que ministro da Suprema Corte esses processos? Qual ministro que o Bolsonaro não atacou? Aí tem esse ponto também, né, Heitor? Mas que não pode ser peso na hora da decisão do juiz, que tem que ser isento. Exatamente. E se debruçar sobre os fatos exclusivamente, não sobre a pessoa e as desavenças que eles eventualmente tenham. Agora, essa investigação começou no fim de 2022, após um pedido à Lei de Acesso à Informação. O pedido era saber o que consta no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele tentava colocar em sigilo. Aí, colocar um sigilo no cartão de vacinação já era justamente para levantar essa dúvida. Mas Bolsonaro sabia que se aparecesse o cartão, ele ia ter que explicar se tomou a vacina ou se falsificou o sistema. E no início da investigação, Bolsonaro falou o seguinte: no Brasil tudo é possível. Eu não tomei a vacina, ele reforçou. Nunca me foi pedido nenhum cartão de vacina. Não existe adulteração da minha parte. Não existe. Ele reafirmava: não tomou a vacina e ponto final. Nunca neguei isso. Tinha gente que vinha me pressionar para tomar a vacina, que é natural, mas não tomei. Por quê? Porque eu li a bula da Pfizer. Foi o que ele disse aos jornalistas na época em que a investigação começou. Se tomou ou não tomou a vacina é o menor dos problemas. Estamos falando do presidente da República ter usado sua influência para falsificar uma documentação no sistema do Ministério da Saúde. E se não foi pedida em nenhum momento a carteira de vacinação, ele tem que dizer como que ele conseguiu entrar nos Estados Unidos, porque era uma das exigências até para chefes de Estado. Foi assim, inclusive, para grandes atletas que não tomaram vacina e não participaram de competições internacionais. Me lembro do Djokovic não podendo participar do US Open por não ter se vacinado contra a Covid-19, por exemplo. Então, Bolsonaro não teria essa regalia nos Estados Unidos. Agora, a partir da investigação do tomou ou não tomou vacina, a Polícia Federal descobriu a minuta do golpe. Veja como foi puxado o fio dessa meada, e o Túlio Amâncio traz novas informações a respeito também desse inquérito da Polícia Federal, que começa com a carteira de vacinação e segue para uma tentativa de golpe de Estado no país.
A Polícia Federal quer apresentar o resultado da investigação em até 3 meses. Novos depoimentos não estão descartados, mas os investigadores acreditam que já possuem provas suficientes de que um golpe de Estado foi planejado depois da derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Entre os crimes que estão sendo investigados está a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, com pena prevista de até 8 anos de prisão. Os principais alvos do inquérito são o ex-presidente Jair Bolsonaro e os ex-ministros Anderson Torres, Braga Neto e Augusto Heleno. Segundo as investigações, eles encamparam teses propagadas pelo ex-comandante do Exército, General Vilas Boas. Por enfrentar uma doença degenerativa, Vilas Boas era representado pela esposa, Maria Aparecida, em encontros para discutir medidas para reverter o resultado das urnas. O presidente Lula disse que um golpe só não se concretizou porque as Forças Armadas não concordaram e voltou a atacar Bolsonaro. Não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. Enquanto isso, aliados do ex-presidente agem para tentar questionar os depoimentos que têm sido considerados conclusivos pela Polícia Federal. O senador e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, numa rede social, chamou o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, de criminoso em conteste. Segundo Ciro Nogueira, por não ter denunciado ao país o golpe, entre aspas. Ou ainda, segundo Ciro Nogueira, o caluniador que o denuncia hoje não tendo ocorrido. Ministros do STF que devem julgar o caso têm acompanhado o trabalho da PF no inquérito. O decano, ministro Gilmar Mendes, já afirmou que é inequívoca a confirmação de intenções golpistas do ex-presidente Bolsonaro. Quando a gente ouve o presidente Lula falar que Bolsonaro é um covardão, já que falamos tanto de escola, parece que estamos na 5ª série C, que a molecada lá no fundo já vai mandar um eu não deixava. Mas talvez no fundo a ideia seja justamente provocar Bolsonaro para que ele responda: não, Lula, eu não sou covarde, e aí cai em alguma casca de banana. O que não pode é o governo federal parar e deixar de governar, que é o que se espera, por conta dessa investigação. Tem que acompanhar, não vai atrapalhar em nada, mas também não tem que se pautar pelo que a Polícia Federal está apurando. Tem que seguir o jogo, seguir a vida, porque o Brasil tem muitos problemas para resolver também, né, Thiago? Exatamente, mas eu tenho um ponto que é muito engraçado, né, Heitor? Essa fala foi feita no fim da manhã ontem, na reunião ministerial. E aí eu fiquei ouvindo comentários de muitos colegas e tal, muitos criticando, dizendo que o Lula alimenta a polarização, que a polarização é ruim e tal, e tal. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Que o próprio Lula tampa as falas do feito do governo dele. E aí eu juntei tudo num bolo só. E aí eu fiz o seguinte cálculo, né? Sobre essa fala. Primeiro que a avaliação, como eu disse ontem aqui, não acredito que esteja ligada à fala de Lula, pode ter um impacto, mas é muito pequeno, acho que tem a ver com a vida real dos brasileiros, e eu acho que o presidente tem essa sensação porque ele convocou semana passada uma reunião dos ministros para falar de preço de alimentos, está pressionando para políticas para baixar o preço dos alimentos, porque ele tem essa ideia, então acho que ele detecta isso também. E aí um segundo ponto, o Brasil sempre foi polarizado. E aquela ideia de pacificação, que nós vamos viver um país pacificado, isso é uma história para boi dormir. É que nem a tal da história que no Brasil não tem racismo. Já ouviu essa história, Heitor? Nós somos um povo miscigenado e não sei o quê, não tem racismo. É história para boi dormir. Essa história é igualzinho. Essa questão da pacificação, ela nunca vai ocorrer. Porque as pessoas pensam diferente. E a polarização é importante. É importante para os candidatos que estão na polarização. Por quê? Porque eu mantenho a minha base. Imagina o pessoal da base do Lula escutando isso, Heitor. Covardão. Você acha que o pessoal não aplaudiu? Não foi o pessoal da 5ª série que
Já fez meme, já espalhou pelas redes sociais. Exatamente. Então ele mantém a base dele. E ele precisa só um pouco mais do centro para vencer uma eleição majoritária. E aí, quando ele toca nesse ponto, e eu acho que é uma leitura que é importante, ele toca exatamente no ponto da democracia e reforça uma coisa que fez muita gente votar nele. O medo do Bolsonaro, isso é muito claro, e agora vai se desenhando que tinha uma tentativa de golpe mesmo, acabar com a democracia. Ou eu tô doido aqui? Eu tive essa sensação, que muita gente votou no Lula com essa intenção, não gostava muito do Lula. E aí, quando ele cria esse antagonismo, ele vai jogando pro bolsonarismo em si, não só para a figura do Bolsonaro, essa questão de que é algo antidemocrático, que não está ali interessado em democracia. E aí ele mantém parte desse público ali grudado com ele. E aí ele precisa apenas conquistar mais uma parte. Então acho que é mais uma estratégia política do que qualquer outra coisa. E eu fico muito reticente, porque muito jornalista faz umas críticas pesadas. Eu falo, gente, o Lula venceu 3 eleições presidenciais. O Bolsonaro foi deputado 30 anos e venceu uma eleição presidencial. Burros, eles não são. Concorda comigo, Heitor? Sabem muito bem o que estão fazendo. Então, assim, vamos ter um pouco mais de consciência, né? Um pouco mais de parcimônia na hora de fazer essas análises, porque parece que, né, falta um pouco de compreensão. Eles estão fazendo política, estão jogando para suas bases nesse momento, e que é muito importante. A gente não pode descartar isso. Político faz política, e muitas vezes ele tem que dar acenos à sua base. Principalmente o presidente Lula, uma vez que de governo de esquerda economicamente, esse não é um governo de esquerda, porque a política econômica do ministro Fernando Haddad não é de esquerda. Então ele dá acenos em outras áreas, como falas como essa, né, Heitor? Fala que foi feita durante a reunião com ministros, a primeira desse ano de 2024, e que ficou marcada por uma crítica dura, uma cobrança à ministra da Saúde, Nízia Trindade, que teria, inclusive, deixado a reunião chorando. Há informação, inclusive, de que hoje, às 4 da tarde, Lula vai se reunir com Nízia Andrade, com a ministra da Saúde, para eles terem uma conversa mais privada. Nízia Trindade, a ministra da Saúde. Eu tô com a Haddad na cabeça, mas é a Nízia Trindade, a ministra da Saúde. Aí você misturou Andrade, né? Virou Andrade, né? Juntou os dois, e a ministra hoje vai ter essa reunião com o presidente Lula. O principal assunto da reunião ministerial foi em relação ao surto da dengue no país e ao aumento nas notificações de mortes de indígenas e Yanomamis em Roraima desde o começo do governo Lula. Segundo informações de bastidores, no fim das explicações, Nízia teria se emocionado, pedido um momento para se recompor enquanto a conversa seguia. Outros ministros chegaram a descrever a reunião como tensa. E hoje, para tentar parar essa dúvida, diminuir esse clima, muito provavelmente o presidente Lula deva também fazer uma reunião e uma coletiva de imprensa na sequência para mostrar que está tudo bem. A informação do jornalismo da CNN, com a âncora Raquel Landim, é de que a primeira-dama Janja da Silva acolheu o choro da ministra, mas que o choro não teria relação a uma cobrança direta do presidente Lula, e sim da pressão do Centrão sobre o Ministério da Saúde. Fato é que é desgastante para um presidente uma imagem de que tem poucas mulheres num governo em que havia promessa de equiparidade de cargos de primeiro escalão, e ter uma mulher num cargo importante como o Ministério da Saúde vista chorando, seja por cobranças do governo, seja por cobranças do Centrão. Então hoje acredito que tem essa reuniãozinha de crise para tentar acabar com esse assunto antes que ele se torne um problema para o governo federal também, Thiago. Eu acho que a gente tem algumas questões que a gente precisa colocar aqui. A questão da divulgação do Ministério da Saúde sobre a questão da dengue é fraca, né, Heitor? Você quase não vê propaganda nos veículos tradicionais. Realmente o Ministério da Saúde está bem abaixo do desempenho que devia ter
para o combate à dengue. Até a divulgação do porquê não tem vacina para todo mundo, de outras questões. Isso tem ficado muito a cargo dos municípios. Isso é ruim, é preciso de uma campanha nacional. E aí a crítica, eu acho que é condizente ao trabalho da ministra Nízia Trindade. Outro ponto que a gente precisa tocar aqui é a questão dos Yanomamis. A ministra justifica que no governo anterior tinha subnotificação, ou seja, todas as mortes não eram contabilizadas e que agora o Ministério da Saúde está contabilizando todas as mortes. E é por isso que houve um crescimento, mas que há um trabalho constante nas terras Yanomamis. Essa é a justificativa da ministra da Saúde. E, por fim, foi tocado um outro tema que é muito sensível, a rede de hospitais federais no Rio de Janeiro. Talvez nosso ouvinte deve estar se perguntando, hospitais federais? O Rio de Janeiro foi capital do Brasil, então tem muitos órgãos federais no Rio de Janeiro. Entre eles, vários hospitais, acho que são 6 hospitais, se eu não estou enganado. E a ministra iniciou uma intervenção nesses hospitais. Por que ela iniciou uma intervenção? E tem tomado porrada de tudo quanto é lado, desde o Centrão, desde o próprio PT. Porque esses hospitais federais, dependendo do governo federal de plantão, os políticos tomam conta dos hospitais, sabe, Heitor? Indica o fulano, Beltrano, e aí tem aquele problema das compras. Cada hospital podia fazer sua compra, e aí ficava produto estragando, compra superfaturada e por aí vai. Isso em todos os governos, seja nos primeiros governos petistas, depois Michel Temer, depois no governo Bolsonaro, que também teve muitas denúncias, que Bolsonaro até tentou interferir nos hospitais federais e depois largou mão disso. E a ministra baixou uma portaria, tirando o poder dos hospitais federais para o Ministério da Saúde, falando, não, vai ser tudo centralizado e o Ministério vai fazer as compras e entregar. Imagina só a crise que causou. E com próprios deputados do PT, porque, como eu disse, quem controla os hospitais federais são deputados dos partidos de plantão naquele momento do governo. E agora está nos deputados do PT. E ela tem tomado porrada de todos os lados, porque ela está mexendo no vespeiro. Vespeiro que tem milícia, tem tráfico de drogas, tem bicheiro, tem tudo. E é um suco de Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto também que precisa ser colocado. A ministra está sob muita pressão e está tocando em pontos sensíveis, como a questão da rede federal de hospitais no Rio de Janeiro. Pontos sensíveis, e é por isso. E aí eu tenho até informação, Heitor, que no fim da reunião, que essa reunião que deve acontecer hoje novamente, o Lula disse para ela que ela tinha carta branca e que era um recado para qualquer aliado, que ela tinha carta branca para intervir nos hospitais federais do Rio de Janeiro e também tomar as outras ações que tinham. Então, com o respaldo do presidente, vamos ver se essa sangria desses hospitais federais fica fechada. E uma última informação, já que a gente está falando de Ministério da Saúde, hoje o prefeito de Campinas tem uma reunião com a ministra da Saúde, Heitor, daqui a pouquinho. E entre os temas na pauta lá, recursos extraordinários para cidades que decretaram emergência, que é o caso de Campinas, né? Vai também discutir a questão das vacinas, os critérios de distribuição e perspectivas da vacina com o Butantan, como é que está isso. Também o fornecimento de insumos do Ministério da Saúde, que são os inseticidas para nebulização, e também vão discutir aí a vacina para varicela e hepatite A. Então, o prefeito de Campinas, Dário Saad, hoje vai estar em Brasília para daqui a pouquinho, meio-dia, conversar com a ministra de Saúde de temas importantes que são para a nossa cidade aqui também, né, Heitor? 11h17, agradecendo ao Cleiton que está nos ouvindo em Hortolândia, participando conosco também na manhã de hoje. Tem mensagem de áudio chegando também no nosso Manhã Bandeirantes. O tal ex lá, o louco da corte, né? Louco, eu não vou falar bobo da corte, o louco da corte de nome Bolsoloide é uma falsificação inteira, hein? Foi um falsificador presidente, falsificador de vacina, falsificador de verdades, porque só tem mentiras na gestão dele, né? Eu não vejo a hora desse cara estar preso. Quer dizer, eu quero ver ele preso no manicômio. Esse cara deve ser preso no manicômio, o Tandy Negrão. 11h18, depois do intervalo, uma informação que chega
de Campinas, o diretor de uma escola está preso por armazenar material de pornografia infantil. Nós vamos trazer todas as informações, inclusive o local onde ele trabalhava, logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pagarão menos nas futuras operações de crédito consignado. Por 12-3, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou o novo limite de juros de 1,7% ao mês para essas operações. O novo teto é 0,44% ponto percentual, menor que o antigo limite de 2,14% percentual ao mês, nível que vigorava desde o ano passado. Segundo o Ministério da Previdência Social, a diminuição beneficiará cerca de 8 milhões de cidadãos com empréstimos descontados diretamente na folha de pagamento. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, anunciou a intenção de discutir o percentual de margem de desconto na folha na próxima reunião do CNPS, em 27 de abril. Lupe classificou as atuais taxas como abusivas e que punem pessoas vulneráveis. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas, feito para você. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RB Campinas 857. Segue a gente lá. Manhã Bandeirantes. 11h21. Um homem de 50 anos, diretor de uma escola estadual, foi preso por compartilhar e armazenar uma grande quantidade de material de abuso sexual infantil. O suspeito foi detido na própria unidade de ensino onde trabalhava, a Escola Estadual Dona Castorina Cavalheiro, que fica na Vila Itapura, em Campinas. A prisão aconteceu durante um mandado de busca e apreensão, mandado cumprido pela Polícia Civil, expedido pela Justiça, e na escola foram apreendidos o celular do diretor, o computador de mesa na sala dele, de uso pessoal, e nos 2 aparelhos tinham centenas de vídeos de adolescentes, crianças e até bebês em cenas de sexo explícito. Inclusive no computador que ele usava na sala. Ainda foi constatado que o suspeito compartilhava o material através de um aplicativo de mensagens. Depois, a equipe da Polícia Civil foi ao apartamento do diretor que morava, agora vai para cadeia, mas morava na região central de Campinas. No imóvel foram apreendidos um outro computador, um HD externo e 2 pendrives que foram encaminhados para análise. Devido à grande quantidade de material em posse do diretor, à comprovação de compartilhamento de pornografia infantil e ao perigo que ele oferece aos alunos da escola onde trabalha, que atende mais de 400 crianças entre 6 e 10 anos de idade, o homem foi preso sem direito à fiança, encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas, onde agora aguarda a audiência de custódia.
A Secretaria Estadual de Educação já se manifestou através de uma nota oficial que diz o seguinte: a Diretoria de Ensino Campinas Leste e o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, o Conviva São Paulo, estão à disposição da polícia para colaborar nas investigações do citado diretor. Em paralelo, uma apuração preliminar sobre a conduta está sendo realizada. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo repudia toda e qualquer forma de assédio dentro ou fora do ambiente escolar. O Conviva São Paulo irá realizar ações de acolhimento aos estudantes, professores e equipe de gestão, e junto à diretoria de ensino e à escola, que estão à disposição da comunidade para esclarecimentos. No primeiro momento, ele é preso em flagrante por ter esse material. Mas agora a polícia avança na investigação e tem que avançar para saber se ele produzia o material. Ter esses vídeos, fotos e compartilhar, ou apenas ter no celular, no computador, já é um crime gravíssimo. Se ficar na investigação qualquer indício de que ele também possa ter produzido esse material, aí a investigação ganha um tom ainda maior, Tiago Prudente. Lembrando que a lei foi modificada há pouco tempo, né, para isso, né? Se tornando mais rígida para quem armazena, compartilha esse tipo de conteúdo. E nesse caso, a investigação tem que se aprofundar porque ele era diretor de uma escola, né, Heitor? Então, há também uma outra questão aí que é muito importante de se investigar. E nesses casos, Heitor, não sei se você concorda comigo, por ser um diretor, um professor, eu acho que a pena tinha que ser ainda maior para esse tipo de caso, porque ele coloca em risco ali várias crianças e adolescentes. Então, acho que, e também é um exemplo, né, de que tem muitos outros assuntos relacionados à escola que são muito mais importantes do que música, como esse assunto criminal que está sendo tratado agora, também de acompanhar o dia a dia da escola, dos professores, e felizmente a polícia conseguiu detectar e fazer a prisão desse homem, né? 11 horas e 25 minutos. Para a gente fechar, uma informação que chega agora da capital paulista. Foi divulgada agora há pouco uma pesquisa de intenção de votos do Instituto Paraná Pesquisas para a Prefeitura de São Paulo. 1.350 eleitores com 16 anos ou mais foram questionados nas ruas da cidade. O índice da margem de erro é de 2,7 pontos percentuais e o grau de confiança de 95%. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos aparecem tecnicamente empatados, mas dessa vez com o atual prefeito de São Paulo numericamente à frente do deputado federal do PSOL. Ricardo Nunes aparece com 32% das intenções de voto, Guilherme Boulos 30,1%, Tabata Amaral, deputada federal do PSB, 9,6%, Marina Helena, 5,9% e Kim Kataguiri, 5,7%. É o cenário com a pesquisa estimulada, quando os candidatos são apresentados em uma lista para os eleitores. No cenário espontâneo, quando não aparece o nome de ninguém, 70% dos eleitores disseram que não sabem ou ainda não decidiram em quem votar, ou porque não conhecem os candidatos, ou porque ainda não decidiram. Mas nessa simulação espontânea, Ricardo Nunes também aparece à frente de Guilherme Boulos, 10,7% contra 9% do deputado federal do PSOL, e Tabata Amaral, 1,2%. Sinal de que o eleitor paulistano começou a observar Ricardo Nunes como prefeito e antes não o conhecia, ou sinal de que uma parte da população está com medo de Guilherme Boulos ser eleito? Eu acho que é um sinal de que o prefeito Ricardo Nunes fica com cara de bolsonarismo mesmo, entendeu? A consolidação dele como uma figura que vai ser a figura bolsonarista nessa eleição. Por isso, desse crescimento dele. Mas fica uma questão aqui. Tabata Amaral e Guilherme Boulos dividem o mesmo voto. Então eles têm 40% ali. E tem um ponto que eu acho que é fundamental. Marina Helena, do Novo, a Datafolha já tinha mostrado isso, está recebendo muitos votos de petistas ou pessoas que dizem que vão votar no candidato apoiado pelo presidente Lula. E aí pode ser uma confusão, porque a gente tem a Marina Silva, e as pessoas podem estar achando que é a Marina Silva, ou lembra da Heloísa Helena, também de um quadro famoso do PT,
Heitor, e pode estar havendo essa confusão. Pelo menos os institutos de pesquisas detectam essa confusão, pelo menos nesse momento. É claro que o pessoal do Novo vai dizer que não é isso, mas quando você vê o extrato de pesquisa, isso fica muito claro. Então a gente tem que esperar para ver, mas já mostra que a consolidação vai ser essa. Ricardo Nunes, Boulos e a Tabata correndo por fora, o que pode ser um problema para Guilherme Boulos. Partido Novo que em Campinas lançou a pré-candidatura de Zé Afonso como um nome para a disputa das eleições na cidade. E amanhã, Zé Afonso, pré-candidato a prefeito de Campinas pelo Partido Novo, será o nosso entrevistado aqui no Manhã Bandeirantes, que volta a partir das 10 horas da manhã, depois do Jornal Gente. Até lá, Thiago Prudente. Até lá, uma ótima sexta-feira para você, para os nossos ouvintes, e vem aí o esporte, né? E sabe quem apresenta? Ele! Carlos Batista, o homem da origem. Faltou fôlego, hein, Heitor? Tem que ser mais. São quantos ele? Mas vai querer comparar o meu fôlego com o do Batista? Não vai chegar perto nunca do Carlos Batista com a narração sempre emocionante. Pergunta para Batista responder. Quantos ele fala no momento do gol? Depende do gol, né? Depende da importância desse gol. Mas o noticiário de Campinas e região com Carlos Batista e todo o timaço de esportes agora dentro do Nossa Área. Um grande abraço e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada